Parece que é a minha deixa. Muito boa noite a todos. É com todo gosto que mais uma vez aqui estou, acedendo a um simpático convite da direção da casa, para continuarmos esta nossa linha de abordagem científica, de análise científica dos pilares do Espiritismo. Hoje vamos olhar para a reencarnação, um dos 5 pilares do Espiritismo. Já tínhamos aqui visto uma palestra sobre o Espírito. A última que aqui fizemos foi sobre a comunicabilidade dos Espíritos. Falamos fundamentalmente destas novas técnicas do nosso tempo, a transcomunicação instrumental. Hoje trataremos da reencarnação e, numa próxima oportunidade, ainda trataremos da pluralidade dos mundos habitados e de Deus. Ora, antes de entrarmos nesta coisa, só para eu ver qual é a percepção que o pessoal tem da reencarnação, com uma pergunta. Pode um marido espírita, crente na reencarnação, casar com a irmã da sua viúva? Ok? Pronto, ok. Não pode, né? Está morto, né? Está morto. Muito bem. Ora bem, então, à boa maneira, como sempre costumamos tratar destes assuntos, nada melhor do que estarmos todos em união relativamente ao conceito de reencarnação. E então vamos recordar o que isso era. Vamos começar por ver o que é que Kardec, no tempo em que coligiu a doutrina espírita, fundamentalmente o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, o que é que ele lá escreveu sobre isso. Eu vou ver de uma forma resumida, e vamos depois olhar para o que é que dá quase 200 anos para cá, 160 anos para cá, o que é que este fenómeno tem suscitado de curiosidade às novas ciências. Comecemos então por ver no século XIX um pequeno resumo do que está no Livro dos Espíritos sobre esta questão da reencarnação. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. Sem as sucessivas provas das vidas corporais, não haveria justiça. Por isso, todos contamos muitas existências. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. Isto é o objetivo da reencarnação. Ele existe exatamente para que nós possamos progredir mais rapidamente. O progresso é uma estrada aberta sem fim para nós, até porque a perfeição absoluta só um ser a detém e nunca a conheceremos. Então estaremos sempre aquém desse ser, de Deus. E através da reencarnação, esse é o objetivo fundamental. Naturalmente, há uma ligação muito íntima com uma característica do Criador, que é a justiça. Pela reencarnação também se cumpre a justiça. Basta só atentar naqueles pequenos casos que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, não pode existir só uma vida quando, afinal, há ali uma criança que está agora a nascer e se calhar passado umas horas vai morrer. Mas porquê que o Criador havia de escolher aquela criança que nem teve a oportunidade de fazer nem bem nem mal para o sacrificar? Não pode haver só uma vida. Não é verdade? Portanto, também tem uma ligação com o princípio da justiça divina. Muito bem, isto é o que vem no Livro dos Espíritos. E, entretanto, daí para cá, se bem que já era tema abordado, mas de uma forma muito mística, pelas religiões, etc., a nossa ciência vai se interessando por isto. Vamos ver, por exemplo, como é que a aborda nestes momentos. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation.
Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Para o estado atual das nossas ciências, este é o caminho de investigação mais comum e mais corrente. Não quer dizer que outros não sucedam no futuro, com a evolução dos vários ramos da ciência. Contudo, hoje em dia, investiga-se fundamentalmente com estas evidências, partindo de princípio de memórias de vidas passadas de seres encarnados. E são seres encarnados que a sua credibilidade dos seus depoimentos é tanto maior quanto mais tenridade têm. Vamos verificar que os depoimentos mais sólidos vão acontecer em crianças até ali aos 6, 7 anos, que realmente não têm como recordar-se de coisas, não tinham experiência prévia para recordar-se de coisas que eles dizem no passado e coincide com o histórico, por exemplo, que há na família. Há exceções. Vamos ver um caso de uma criança mais crescidinha. Nos adultos já a coisa se torna um bocadinho mais cinzenta. Contudo, o ponto mais incontornável e mais sério nesta linha de investigação é a associação destas memórias de vidas passadas com marcas de nascença. Mas vamos vendo. Estas questões vocês poderão encontrá-la fundamentalmente na parte 2ª do Livro dos Espíritos, nestes 2 capítulos, no capítulo 4º e no capítulo 5º. Aconselho-vos a repassarem, é interessante ver, é o detalhe daquele resumo filmado que nós vimos ali há pouco. Ora bem, continuando aqui a nossa linha de investigação, naturalmente se vamos fazer uma análise científica, vamos socorrer-nos do método científico. Se vamos socorrer-nos do método científico, então nós temos que criar uma hipótese de existência deste fenómeno, justificadamente. Como vocês se recordarão, o método científico tem 2 fases. Aqui falamos noutras conferências, mas poderá haver alguém que não tenha tido a oportunidade e eu recapitulo muito rapidamente. Portanto, o método científico tem uma fase filosófica e filosofia, recordo eu, é justificar uma crença que se tem por verdadeira. Filosofar é exatamente isto, é pegarmos um determinado fenómeno, uma determinada realidade e apenas com a razão, com o conhecimento prévio que temos, conseguirmos elaborar uma justificação plausível. Normalmente a filosofia diferencia-se da ciência porque a filosofia endereça o todo, enquanto que a ciência endereça fenómenos desse todo. A filosofia procura, por exemplo, olhando para as questões de Deus, filosoficamente, a filosofia argumenta que, bem, tem que existir, se há a lei da causa e efeito, a cada efeito tem que corresponder uma causa, se há efeitos inteligentes tem que haver uma causa inteligente e tem que haver uma causa única. Portanto, estamos apenas no domínio da razão. Contudo, a ciência pode depois ir à procura de pequenos fenómenos desta grande realidade, baseado neste pressuposto que tudo tem que ter uma causa e dizer assim, bem, aquilo que não é criado pelo homem, causas nossas conhecidas, então será criado por esse ente. E pode pegar numa série de pequenos fenómenos, por exemplo, o universo, a distância a que estamos do Sol, enfim, e pegar em pequenos fenómenos dessa realidade e estudá-los de tal maneira que se estabelecem leis que expliquem esse fenómeno. E estamos no domínio da ciência. Assim aqui o temos. Naturalmente nós começamos numa fase filosófica, começamos por fazer uma observação de uma determinada realidade, fazemos perguntas sobre elas para tentar explicá-la e criamos
uma hipótese. E hipo tem mesmo a ver, é pequeno, é abaixo da filosofia, é mais pequenino. Por isso, temos uma hipótese. Hipótese essa que, com recurso essencialmente à razão e ao saber que se tem acumulado de antes, vai tentar explicar aquela realidade. A partir daí entramos então na fase científica e reparem, enquanto que a filosofia é uma crença verdadeira justificada, a ciência é uma crença verdadeira justificada e comprovada. Então nós vamos sujeitar essa hipótese à experimentação e ver se ela explica todos aqueles fenómenos do todo maior, e a partir daí verificar se explica muito bem, se não explica totalmente, necessita alguma correção, corrige. Se de todo começa a falhar, deitamos fora e escrevemos outra. Portanto, isto é a forma como devemos raciocinar, e o Espiritismo, como vocês sabeis, é uma filosofia de base científica e da investigação, quer filosófica, quer científica, procura retirar consequências ético-morais de conduta para a vida, do progresso do homem. Muito bem, baseado nisto, recordava-vos que até no Evangelho segundo o Espiritismo nos é recordado, nomeadamente no capítulo 19, e por exemplo nesta edição encontram logo até na portada, que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. Daí que o Espiritismo tem que poder justificar todo e qualquer um dos seus postulados. E se repararem, na Gênese, se forem no primeiro capítulo, no parágrafo 55, o Espiritismo assume completamente a natureza científica que o põe a par das outras ciências, dizendo exatamente que, tal como as outras ciências, o Espiritismo não trabalha com a verdade. A verdade absoluta só Deus a domina. Nós vemos a realidade segundo a nossa verdade, que é uma versão da realidade. Ok? E, portanto, o Espiritismo, se em algum momento alguma das outras ciências ao seu lado trouxer uma melhor verdade, o Espiritismo naturalmente a acolhe e rejeita a que tem. Não temos a verdade absoluta, não existe isso. Vamos de verdade em verdade, é assim, a ciência trabalha com o conhecimento, não é com a verdade. A filosofia é a mesma coisa e, portanto, o Espiritismo também não trabalha com a verdade, trabalha com o conhecimento. Ora bem, posto isto, olhamos então para o caso que hoje queremos abordar. Ora, qual é a nossa... Qual é a realidade, qual é o conjunto de fenómenos que estamos a observar? Neste caso da reencarnação, nós vamos socorrer-nos de relatos conscientes de vidas passadas por crianças de tenra idade e com marcas de nascença compatíveis com acontecimentos das personagens que ela dizem ter sido em vivências anteriores. Muito bem. Ora bem, vamos fazer perguntas. Serão ser reencarnados? É o que nos interessa aqui investigar. Esta linha de investigação, vão ser reencarnados. Muito bem. Então nós vamos hipotetizar. Bem, já sabemos que não há efeitos sem causa, todos sabemos. E agora, se há consciência de factos não vividos, das duas uma. Ou é a imaginação destes seres, daquelas crianças, ou realmente é a encarnação. Temos que abrir estas possibilidades. Ok? Muito bem. Então, se é a imaginação, é produzida pelo cérebro. Mas, atenção, vocês vão ver aqui casos, tem que ser de uma fertilidade questionável. Quando há coincidência de relatos formais de vidas de pessoas falecidas antes do nascimento de criança. Portanto, é uma criança a dizer coisas muito certinhas que ela não sabia de um ser que tinha sido antes e que se pode consultar por memórias da pessoa. Atenção, não entra assim na cabeça de qualquer um. Mas, se cumulativamente existem marcas de nascença que são compatíveis com recordações, bom, essa tese de imaginação então quase cai por terra e vocês vão ver aqui que há marcas de nascença que estão diretamente relacionadas com atos traumáticos daquele ser que diz a criança ter sido na última encarnação e que morreu daquela maneira. Portanto, qual é a nossa hipótese? Então a reencarnação existe e essas recordações e essas marcas são suas evidências. É esta a hipótese que eu quero defender. E portanto agora vamos sujeitá-la à experimentação, vamos olhar para uma série de experiências que estão feitas e vamos nós, com a nossa cabecinha, questionar. Estamos aqui exatamente para questionar isso. Muito bem, então vamos continuar a subir e então vamos constatar factos, vamos validar a nossa hipótese. Vamos fundamentalmente recorrer, e tal como vimos na argumentação para a nossa hipótese, vamos
recorrer a essas memórias. Vamos começar por observar uma memória vivida noutra família, e vamos começar por uma criança que já não é assim tão jovem, mas vamos ver este caso, e depois vamos entrar em dois casos. Um deles é uma memória vivida na mesma família, e um outro caso é viver na mesma família, mas agora com uma marca de nascença. Ok? Vamos seguir a estudos que foram feitos, neste caso, que vamos ver no primeiro caso, de uma memória de uma vivência noutra família, é de uma criança que hoje se chama Diluski, mas que diz ter sido a criança Shiromi. Foi investigada por este senhor, o professor Erlander Haraldsson. Não é espírita. Não estamos aqui. Estes cientistas que eu vou trazer-vos aqui hoje, nenhum deles é espírita. Poderá ser espiritualista, mas nenhum deles é espírita. Este senhor é da Islândia, é um professor universitário da Islândia e tem dedicado a sua vida a estas investigações. E investigou este caso no Sudoeste Asiático. A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Dambulla, and there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Ela lembra que morreu afogada em um rio e que agora reencarnou. ගෙදර ඉන්නකොටත් ඉතින් සමහර වෙලාවට දමුල්ල ගැන ආන්සල ගැන ඒවා කියෙව්වා. ඒ ඇල කණ්ඩලම ඇල එක එක ඉතින් බඩු තියලා යාළුවොත් ඉතින් මං සහෝදරයොත් එක්ක. The day I died, I went to the stream to swim with a friend of mine. And then somebody pushed me. The next step in the investigation of this case leads us here to the Dambulla temple, because Diluksi had spoken about it. Diluksi's parents decided to call the abbot living in this temple and ask him if he knew of any girl who had died in this area and who fit the description given by Diluksi. Mas no caso de Diluksi, o abade não pode ajudar. E recomenda que procurem o jornal local. Um amigo do abade, jornalista, decidiu investigar o caso após falar com o monge. He went and interviewed Diluksi and the parents about what she had been saying about a previous life. It was then published a few days later. O artigo diz que ela viveu perto do templo de Dambulla. Algumas semanas após a publicação, o correio chega à casa dos Nissanka. Quando o carteiro entregou a correspondência, ele ficou surpreso em ver uma carta de Dambulla. මේකට අපි හොයලා බලන්න ඕනේ. මාට බොහොම සන්තෝෂයි. පුදුමයක් නෙමෙයි. A carta finalmente convenceu os pais de Diluksi. Eles iriam levá-la para o lugar onde ela acha que morreu. Ela até dirigiu o motorista para a casa onde sua outra família morava. Haraldsson se surpreende com a mudança assim que Diluksi vê sua outra família. É menos tímida e parece se encaixar melhor nessa família. Ela poderia ser esta garota reencarnada? වැටහින්න එයා දැන් ඇවිල්ලා අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා එයාගේ ඇඳුම් බැඳුම් හොයාගත්තාම පොත්පත් හොයාගත්තා අම්මා තාත්තා කියලා අඳුර ගත්තා එයා ඉතින් ඉස්සර ආත්ම කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම කිව්වා බලපුවාම මේ හැම දෙයක්ම දැක්කහම ගොඩක් ආසත් හිතුණා අනේක මට මේ පැත්ත නිකන්. No fim do dia, Diluksi passeia com Haraldsson para mostrar o lugar da sua vida anterior. Diluksi o leva para a pedra onde diz que brincou como Shiromi. É uma pedra chata, como ela descreveu. Ponte sobre o rio também está lá.
E este é o lugar onde Shiromi caiu na água. Dilupti está convencida de que morreu aqui. Muito bem. Estão a ver as recordações que tem esta criança, já adolescente, mas que tem umas características interessantes. Não é uma reencarnação na própria família. Ela, como Diluski, encarnou longe, desconhecida da família anterior. E ela começa-se a recordar de coisas, e é ela quem conduz o carro à antiga, onde ela viveu como Shiromi, se reconhece na família e indica o sítio onde morreu e como morreu. Começa a ser difícil achar que tudo isto é imaginação. Mas vamos agora ver casos ainda mais fortes. Vamos ainda ver casos mais fortes. Vamos agora olhar para crianças mais jovens ainda, e agora com vidas passadas na própria família. Vamos começar por ver um caso relativamente simples, mas vamos olhar para ele. Estes dois casos que vamos agora ver são investigados por este professor Jim Tucker. Este professor Jim Tucker é um neuropsiquiatra infantil e há muitos anos conduz investigação exatamente com crianças. O universo das pessoas que ele investiga é exatamente crianças, porque ele chega à conclusão que é onde nós temos memórias mais sólidas, porque ao não ter um conhecimento prévio, ao não ter uma grande memória acumulada, aquilo que diz é muito mais espontâneo. Vamos ver este caso, que é um rapaz chamado Gus. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. Gus é um menino normal de 6 anos. Como muitos, curte o tempo com seu pai. Come on now, throw me the ball. Throw me the ball. Mas este relacionamento é diferente. Gus lembra que brincou com o pai em uma outra vida. Só que ele era o pai. E seu pai era seu filho. É este o caso que Jim Tucker investiga. Whenever I go to see a case, I go with a certain amount of skepticism. I never go with the assumption that this is reincarnation. And that's also the same approach that I have with the work as a whole. We're here because this is an interesting phenomenon, so we're trying to learn as much about it as possible. Catch it! Oh, good job! Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper, and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and you know, just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. So, yeah, we were pretty puzzled about it. Um dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. I said, "Oh, look, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like, just totally astounded, you know. It just stopped me, you know, cold. I mean, because how would he know that?
Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus sabia mais do seu avô do que deveria. Jim entrevista Kathy e Ron Ortega. É rotina. And when was the next time that he said something that suggested he had information, that he knew things about your dad? Gus said, I had a sister, but she died. She's a fish now. And we said, she's a fish? What do you mean? What happened? And he said, well, some bad guys hurt her. Mm-hmm. And that really made me stop, because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister. And she indeed was murdered, and she was thrown into San Francisco Bay. Segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber? Portanto, meus amigos, aquelas duas hipóteses que tinha, na nossa hipótese nós concebemos duas possíveis justificações: imaginação ou reencarnação. Eu começo a duvidar seriamente da imaginação. Como é que uma criança de ano e meio aponta para uma fotografia e diz, eu sou este que aqui está? Como é que ele conta histórias de quando era pai do seu pai? Como é que ele conta a história da tia-avó, que coincide? Será a imaginação com um ano e meio? Vamos ver agora, somar a isto, um caso também numa mesma família, mas agora com uma marca de nascença. E agora é que a ciência realmente entrega os pontos. Vamos ver. É na mesma, o Jim Tucker tem um investigo, vamos ver one este caso. started to come with birthmarks and birth defects, and we found that in many cases there was a striking correlation between the birthmarks on the children and wounds that the previous personalities had. And we've been able to track down autopsy reports or medical records to make sure that in fact there was a match there. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. Ele está indo para a Flórida para ver um menino que diz ter sido um policial em Nova York morto em um tiroteio. When I was big, I was a police officer. I walked into a store one night. There were bad guys too. They shot me dead. Give me your money now. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. What kind of dress do you like to wear? Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And
Somebody was shooting him quite immediately after he said that. Where people get lightheaded. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3. And I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me, and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that it's beyond memory or beyond chance. Realmente, quando aparecem marcas na ciência, e este caso é paradigmático. Ele tem um problema numa artéria pulmonar, exatamente o problema de que morreu quando ele reclama ter sido seu avô. E depois aquelas histórias todas, até do gato, todas aquelas coisas que ele se lembrava. Bom, meus amigos, é naturalmente que a estes assuntos nós devemos, no nível científico, nós devemos estar abertos sempre a contraditório. O que é que outros cientistas, qual é a sua opinião sobre estas questões? Temos, por exemplo, 2 ramos das ciências que normalmente têm posições justificativas destes fenómenos. No ramo das neurociências e no ramo da psicologia. Vamos ver, por exemplo, um depoimento desta senhora, faleceu em 2014, uma senhora que era farmacêutica e depois fez um doutoramento em psicologia. E vamos ver o que é que ela diz. A professora Karen Gale estuda a memória humana há mais de 20 anos. Há muito para se aprender sobre a memória, mas há algumas bases estabelecidas. Memory is a re-evoking of an experience, in the most simple terms. So if you have an experience, it's activating specific circuits in your brain. If you then have a memory of that event, those same circuits are being reactivated. So essentially it's replaying the experience without the experience occurring. Traumatic memories are very often connected with emotions. And those emotions are going to include fear and anxiety. Those emotions are very much related to the function of the limbic system, the emotional brain, so to speak. Our nervous system has to experience something in order for it to be remembered, but it doesn't have to be actually a real-world experience. Significa que as crianças talvez não tenham realmente morrido em outra vida. Pode ser só imaginação. Recently, brain imaging has demonstrated that imagining a scene or actually looking at a picture of the place, the activity pattern is amazingly similar in the 2 situations. And here's an example. The top row are slices of brains that have been imaged of subjects that are actually perceiving a location in space.
And the bottom row is the same subject and their activity pattern when they're just imagining the same image. And the pattern that you see comparing each subject, image, perception, real perception, it's almost indistinguishable in terms of the pattern of activity. Imaginação ou realidade? A pergunta continua. Como a memória passa de um para outro após a morte? If death means that the brain has no electrical activity, and if the brain is dead, so are the memories. If the brain is dead, the memories die. Portanto, esta senhora é apologista daquela teoria de que o espírito não existe, a consciência local não existe, coisa que nós tínhamos falado aqui numa palestra anterior, não é? Portanto, que a consciência é produzida pelo cérebro, e quando o cérebro para-se tudo. Portanto, tudo então tem que ser imaginação, produzido por aquelas crianças, mas com estas coincidências todas e com esta marca da ciência. Mas a gente já vai oferecer o contraditório, também é isto, o contraditório na nossa visão espírita. Portanto, vejamos, esta senhora provavelmente não teve oportunidade, embora morreu em 2014, este estudo do Dr. Pim Van Lommel, que abordamos na última palestra, na penúltima palestra que aqui fizemos, é anterior, ele já vem desde 69 investigando sobre isto e começou a publicar os seus resultados em 2001. Portanto, e ele, baseado em experiências quase morte, como vocês se recordarão, ele chega à conclusão que a consciência infinita radica num plano não local. Portanto, porquê? Porque depois de paragem cardíaca e paragem cerebral, aquelas pessoas que conseguiram recuperar voltam com memórias muito nítidas. Então não pode ser, se o cérebro está parado, como é que produziu aquelas memórias? Portanto, e hoje a ciência já defende que realmente a consciência infinita radica num plano local e que o cérebro tem, afinal, uma função facilitadora e não produtora da consciência. E é isso que dá origem, por exemplo, a estes dados de 344 pacientes que ele investigou, 62 conseguiram ser reanimados, não faleceram, e vieram contando estas coisas que aqui estão. A maioria deles descreveu emoções positivas, consciência de estar morto, experiência fora do corpo, movimento de túnel, comunicação com a voz, observação de corpo, por aqui adiante. E imagens, memórias muito nítidas, quando já não havia função cerebral medida por eletroencefalogramas e ressonâncias magnéticas funcionais. Muito bem, provavelmente aquela senhora não terá tido oportunidade de ver isto. Se quiserem revisitar essa palestra que aqui fizemos há algum tempo, ela está neste canal do YouTube e poderão revê-la. Relativamente àquela senhora, ela dizia em determinada altura que a tomografia mostrou que ao imaginar uma cena, ela é equivalente, o padrão de atividade é equivalente e é similar nas duas situações. Bom, o que é que diz o Dr. Pim Van Lommel? Que o cérebro tem uma função facilitadora e não produtora da consciência. Portanto, está bem, isso não diz nada, mas aquilo vem de lá, é o cérebro a funcionar. E ela diz que uma memória passa de um para o outro após a morte. Pois é que exatamente ela não é. O cérebro tem uma função facilitadora e a consciência infinita não reside nele. Já a ciência atual diz isso. Lembra-se talvez daquele filme que tivemos a oportunidade de ver com o Morgan Freeman, entrevistando também um médico de cuidados intensivos nos Estados Unidos, em que ele fala exatamente disso. Portanto, e hoje a ciência já reconhece isso. Portanto, e ela diz, se ele está morto, a memória também está bem. Azar. É que, de facto, a memória, a consciência hoje, já se sabe que não é local. Ela é apenas a de vigília, sim, mas senão como é que se explicam as memórias nas experiências quase morte? Como pode a alma a explicação espírita. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A alma, ao se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais? Sim, todos nós temos muitas existências corporais. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente.
Muito bem, esta é a justificação espírita com a qual eu me identifico. Olhando para aqueles casos, esta justificação serve melhor. E quando assim é, a domínio da ciência é isto, vamos de verdade em verdade, vamos escolhendo uma melhor verdade que justifique. Se amanhã chegarmos uma outra, encantado da vida, mas para já eu estou rendido a esta, com aquilo que aqui vimos. E assim estarei em condições de dizer que, naquela hipótese que criamos, sim, a reencarnação existe. E aqueles relatos de vidas passadas, quando então associados a marcas na ciência que estão compatíveis com um fenómeno traumático que deram origem à morte, ou um fenómeno de trauma na vida anterior, bem, são uma evidência que não dá espaço, não dá grande espaço à imaginação para se justificar isso. É claro que nós, como diz o nosso amigo Constantino Raudive, falamos dele na última palestra sobre a comunicabilidade dos espíritos e transcomunicação instrumental. Ele disse ao Sr. Senkovsky que novas ideias só são aceitas pela maioria se eles a reconhecerem adequados à imagem que têm do mundo. A nossa tarefa, pura e simplesmente, humildemente, é alargar essa imagem e conseguir formar uma nova, na qual terão lugar muitas mais verdades. Apresentei-vos um conjunto de verdades hoje. Apresentei-vos aquela em que nos parece melhor e, meus amigos, essa mesma verdade até o Sr. Kardec a tem inscrita no seu túmulo. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei. Este é o túmulo dele, num cemitério em Paris. O que eu consultei para vos trazer esta palestra, estes livros vocês conhecem. Aqui está uma série de livros sobre experiências quase morte, o de Pim Van Lommel, temos aqui algum livro de transcomunicação instrumental, aqueles filmezinhos que vimos estão aqui, nestes dois sites, esta musiquinha que estivemos aqui a ouvir, e esta é a palestra que poderão encontrar se quiserem rever a questão do espírito, em que vão lá ver a justificação toda do Pim Van Lommel. Que nós já aqui fizemos. Como habitualmente eu estou a gravar esta palestra e nos próximos dias ela estará disponível neste canal, onde também já estão as outras, e vocês poderão ver sem conta, e se o tempo não der para todas as respostas e perguntas que possa haver, o meu e-mail está sempre disponível para trocarmos opiniões e estaria agora disponível para enfrentar qualquer pergunta que me queiram fazer. Responderei com a minha melhor verdade e espero recolher até verdades que me ajudem a progredir. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos tranquilizar-nos. Vamos recolher ao nosso íntimo e vamos estabelecer contacto com a espiritualidade superior, enfim, com Deus. Deus, o soberano Criador, que na sua imensa sabedoria também criou a reencarnação. Reencarnação que é uma dádiva, mais ou menos pesada, todas elas objetivam o nosso progresso, mesmo aquelas que nos parece que é uma violenta expiação. É uma oportunidade de progresso. Então, louvemos o Criador pela sua obra. Essa obra que inclui este fenómeno que é uma benfeitoria para as nossas vidas. É algo que está na escola da vida, em que Ele nos admite como alunos eternos, digamos assim. Mas aproveitemos também, e na boa linha da prece, que deve sempre endereçar uma palavra de louvor, mas também uma de agradecimento e um pedido. Este normalmente a gente recorda-se sempre, dando muitas vezes o louvor e o agradecimento, mas agora é o momento de agradecermos por nos dar a oportunidade de, nesta encarnação, aqui e agora,
independentemente dos laços consanguíneos ou não que nos unam, mas agradecer-lhe a oportunidade de esta ponte que se estabelece entre nós, que é o interesse por esta fenomenologia que encontra explicação nesta maravilhosa doutrina filosófica e moral que é o Espiritismo. Uma verdadeira muleta para o nosso esclarecimento e que devemos sentir-nos gratos porque ela esteja à nossa disposição e porque tenha suscitado a nossa atenção e assim nos ajude a racionalizar a nossa fé. Mas por fim, ousamos pedir ao Senhor que não nos remova as provas, porque a prece nunca remove as provas. As provas são necessárias, vêm na exata medida que é necessária ao nosso progresso. Portanto, nunca peçamos a remoção de nenhuma prova, mesmo quando ela nos pareça violenta. Mas peçamos sim a intuição, o conselho, a palavra, às vezes sentida no silêncio, que nos aponta o caminho para vencer aquela prova. Peçamos isso na nossa oração, peçamos isso a Deus, força para enfrentar a prova que nos é necessária e a sabedoria para a vencer, para que, passados mais uns ciclos reencarnatórios, ela nunca se transforme na percepção de expiação. Bem-haja. Uma boa semana a todos.